Bom, galera, continuando a nossa aula sobre navegação, além dos comandos básicos de navegação como o Orbit, o Zoom e o Opan, o Moodle tem também alguns comandos extras de navegação. Por exemplo, o Pan, se você segurar o Alt, o Shift e o botão esquerdo do mouse, ele dá aquele pan que nós já aprendemos na aula passada. Porém, ao invés do botão esquerdo você pressionar o botão direito, ele dá um pan preso só no eixo vertical. Ele não dá o pan na horizontal ou livre, ele dá um pan só preso no eixo vertical. Outra coisa também, o Zoom, que eu ensinei na aula passada, que é o Alt e o Ctrl e o botão esquerdo. Se você pressionar o Alt, o Ctrl e o botão direito, ele faz essa caixa de seleção, esse retângulo de zoom, onde ele vai dar um zoom onde aquele retângulo focalizou. Olha só. Além disso, você consegue também dar o zoom com o mouse, com a roda do mouse, né? O botão do meio do mouse, a roda do mouse, você consegue dar esse zoom. Mas eu acho um zoom um pouco brusco, então eu prefiro dar o zoom segurando o Alt, o Ctrl e o botão esquerdo, que fica um zoom mais suave. Mas, caso necessário, dá para dar o zoom com o mouse também. Outra coisa também, em relação ao Orbit, em vez de, além de você orbitar a cena, você consegue também, segurando o Alt e o botão direito, você consegue rodar o seu ponto de vista, como se você estivesse rotacionando a cabeça, olhando de um lado para o outro, né, rotacionando a sua cabeça. Você segura o botão Alt, a tecla Alt mais o botão direito do mouse, e você consegue fazer esse movimento. Só recapitulando, o botão esquerdo você rotaciona e o botão direito você faz esse movimento. E o movimento de Orbit, existe duas opções também do eixo de qual ele vai orbitar. Aqui nessa opção, caso o Trackball Rotate estiver desabilitado, que é o que eu falei na aula passada, vai habilitar essa outra opção, Orbit Selected. Com o Trackball Rotate, essa opção fica apagada. Habilita uma outra opção aqui que nós já vamos ver. Sem o Trackball Rotate, se você desmarcar o Orbit Selected ou deixar ele desmarcado, ele vai dar Orbit no centro da sua tela. Se a minha tela está aqui, eu vou dar o Orbit aqui no centro da minha tela. Se minha tela está aqui, eu vou dar o Orbit no centro da tela. Porém, se você marcar a opção Orbit Selected, ele vai dar o Orbit em volta do que você tem selecionado. Mesmo que a minha tela esteja aqui, eu esteja com a minha esfera selecionada, ele vai rodar ali em volta da esfera. Ele vai dar o Orbit em volta da esfera. Isso vale também para os elementos. Se eu tiver um polígono selecionado, uma face, né, selecionado, um edge, um vértice aqui selecionado, ele vai dar o Orbit em volta desse edge. Já com o Trackball Rotate ativado, ele habilita uma outra opção aqui, que é o Oscillate. E o que é esse Oscillate? Com o Trackball Rotate ativado, ele não vai dar mais aquele Orbit em que você vira a cabeça. Ao invés disso, se você segurar o botão direito e soltar, ele vai fazer com que a sua cena fique balançando conforme a posição que você jogou. Se você, por exemplo, jogar de cá para cá e soltar, ele vai ficar balançando infinitamente, até você parar. No caso aqui ele balançou um pouquinho, mas, por exemplo, você pode fazer ele balançar assim. Para que serve isso? Às vezes para você testar alguma iluminação, algum shader, algum efeito de reflexo em algum material, algum modelo que você está fazendo, você com o Trackball Rotation ativado e segurando o Alt e o botão direito do mouse, você consegue dar fazer esse movimento, deixar a tela
a tela balançando para você poder visualizar a configuração do seu material. Outra coisa também é o Turntable. Tanto com o Trackball Rotate ativado ou desativado, tem um atalho que faz com que ele dê um orbit em volta, uma volta completa em volta do objeto. No caso, no manual do modo, diz que a tecla atalho para esse Turntable é a barra. Porém, no meu teclado aqui, a barra não funciona, eu preciso utilizar o ponto e vírgula. Então aí vocês testem no teclado de vocês se funciona a barra ou o ponto e vírgula. Comigo aqui é o ponto e vírgula. Então ele dá, pressionando esse atalho, ele dá esse Turntable em volta da sua cena, em volta do seu objeto. Ele dá apenas uma rotação e finaliza. Mas isso também tem um detalhe. Se você tiver selecionado os elementos aqui, edge, vértices ou polygons, você consegue, só pressionando atalho, ele dá esse Turntable. Mas se estiver no modo item aqui, a gente ainda vai ver em uma aula o que são esses modos aqui, mas enfim, se estiver nesse modo item, só pressionando o botão ponto e vírgula, ele não vai funcionar o orbit. Você precisa segurar o shift e o ponto e vírgula. Aí você consegue dar esse Turntable, aliás, não orbit, esse Turntable. Só essa dica aí. Caso você estiver pressionando ali, ele falou que é preciso pressionar o ponto e vírgula, mas não está funcionando. Dá uma verificada se aqui não está selecionado o item. Aí se tiver selecionado o item, ou você muda para o elemento, ou você, mesmo com o item ativado, segura o shift e pressiona o atalho. Tá ok? Outra coisa também, centralizar a tela. Com o botão G, você centraliza a tela com aonde o seu mouse está. Por exemplo, se eu deixei meu mouse ali, eu aperto o G, ele vai dar aquele ponto como ponto central da minha tela. Se eu deixei o mouse aqui, ele vai centralizar a tela ali onde o meu mouse estava. Porém, você pode também usar o botão A para enquadrar a sua tela. No caso, ele não vai enquadrar onde o mouse está, ele vai enquadrar onde a sua cena está, onde os seus objetos estão. Então, se eu estou perdido aqui na viewport, bem longe dos meus objetos, eu apertar A, ele dá um fit ali nos seus objetos. Só que ele vai dar um fit em todos os objetos. Então, aqui os dois estão juntos, não tem problema nenhum. Se os dois estiverem separados, ele vai enquadrar os dois. Então, se eu estou visualizando a minha esfera aqui e eu pressionar o A, ele vai enquadrar os dois na tela. Tá vendo? Eu estou visualizando o meu cubo aqui, A, ele vai enquadrar os dois. Com o Shift A, você enquadra o seu objeto que você está selecionado. Por exemplo, eu estou selecionando a esfera, Shift A, ele vai enquadrar ali a minha esfera. Se eu tiver selecionado o meu cubo, Shift A, ele vai enquadrar o meu cubo. E isso funciona também com os elementos. Se eu tiver selecionado um polígono aqui, ele vai dar Shift A, ele vai enquadrar aquele polígono. Entendeu? Ou um edge, ou um vertex, o Shift A, ele vai enquadrar aquela seleção. Deixa eu trazer esse cubo de novo aqui para ficar mais próximo. Outra coisa também, além de enquadrar com o A ou o Shift A, você consegue alinhar também o objeto com a sua visualização, com a sua visão com o Ctrl A. Por exemplo, se eu selecionar um polígono desse cubo, dessa esfera, com o Ctrl A, ele vai alinhar aquele polígono com a minha tela. Se eu estou nessa visão, tá vendo que esse polígono ele não está alinhado com a minha tela, ele está na diagonal assim do lado esquerdo da tela. Se eu pressionar o Ctrl A, ele vai alinhar com a minha tela. Só que o Ctrl A apenas ele só alinha. Você pode usar a combinação do Ctrl Shift A para ele, além de alinhar, também dar o fit, né? Além de alinhar, também enquadrar. Então eu posso selecionar, por exemplo, esse polígono, Ctrl Shift A, ele vai alinhar com a minha tela e dar o enquadramento, enquadrar naquele que foi selecionado. Bom, o que eu tinha para falar sobre os outros modos de navegação é isso aí. Então, até mais, pessoal.